Mas a gente vai Bia, falar... conta aí, querida. Fala você Isso, a gente vai falar do você. livro. É um livro, não é isso que lançou, Bia? Conta aí para nós. É um livro, vamos lá. Eu já tinha escrito livros infantis, porque eu trabalho com educação a vida inteira. A gente estava até falando de criança, né? Eu lido com criança, sou educadora há muitos anos e fiz livros infantis bilíngues, inclusive. E aí eu trabalhei na Band muitos anos, foram quase 10 anos de Band News, rádio Band News, e eu tinha muito conteúdo ali. Aí uma editora me convidou, falou: leva isso tudo que você fala na Band para um livro. E, a princípio, seria um livro de crônicas, de artigos do que eu falava na Band News. Beleza, a coluna na Band News chamava-se, no início, Amores Cariocas. Olha que legal. Olha! Adorei! Eu lembro adorei. até hoje, a minha coluna de estreia foi a coisa mais engraçada, meninas. Já que a gente está num bar, vamos sentir num bar. Isso É isso. Por isso, Bia, que a gente chama o chat toda hora conversando, que é como se tivesse uma mesa grandona, Exato. sabe? Todo mundo. Aí eu tinha que começar, Amores Cariocas, como é que vai ser isso e tal. Fiz a primeira locução, né? A primeira coluna, que eu lembro que dizia assim, beijar na boca é traição? No Rio? Acho que não. E aí começou a brincadeira com isso. Começa com essa. E eu comecei a falar de relacionamento, e aí descambou para o relacionamento nas redes sociais, mediado por telas, mediado por todas essas coisas. E aí, quando eu estava já para lançar o livro preparando, me deu uma louca um dia, resolvi fazer um conto, baseado numa história, enfim, real, que eu conhecia. Fiz o conto com uma taça de vinho, porque eu sou fraca para beber, bastou uma taça para fazer o conto e loucamente mandar para um monte de gente, sem revisão. Gente, quando eu penso na loucura que eu fiz, eu mandei para gente muito bacana. A gente estava falando, Xanda, mandei para pessoas que você conhece, diretor de cinema, amigo meu. Que vergonha, porque não fiz nem revisão, mandei. O que você acha disso aqui? Mas o feedback foi muito legal. Olha, tá legal, com a prática você vai aprender a construir melhores personagens, mas ficou super legal e tal. Aí eu virei para minha editora e disse assim, vou escrever um outro conto. Você lê e vê o que você acha? Peguei uma outra história real, adaptei, troquei nome, troquei cidade, pum, mandei. Ela falou, eu super gostei, o pessoal aqui do marketing adorou. Então, o meu livro hoje, ele tem 2 pedaços. Um que eu brinco que é para assistir, porque são contos muito imagéticos. Eu imagino, assim, até que a pessoa está assistindo, meio que Netflix, assim. Tá. E a editora foi muito bacana, porque ela colocou os diálogos de WhatsApp, e Instagram, ela colocou num formato, gastou muito mais com edição, né? Que ficou cheio de página. Mas é porque ela quis manter o diálogo como ele é, sabe? Sim. Então, eu trago contos, e aí todo tipo de história real, realmente real, de gente que se conheceu no Tinder, de gente mais velha que entrou no Facebook, e os filhos ficaram apavorados porque encontrou um colega lá de trás, e aquele cara que mais? O cara que estava prestes a casar e se apaixonou pela mãe do amigo. Nossa. Tem de tudo no meu livro. Gente, a vida é linda. A vida é linda. E ela está adorando. Bia, fala o nome do livro para a gente daqui a pouco, a gente achar a capa aqui e colocar. Tá. Chama-se A Vida Online Como Ela É. Tem gente que brinca que lembra do Nelson Rodrigues por causa da vida como ela é, né? Olha, eu já lembrei do Nelson Rodrigues quando você falou do nome da coluna, Amores Carioca. Já me deu uma coisa aqui de Nelson Rodrigues, eu fiquei na minha, entendeu? Mas já me deu uma coisa. Super fã das coisas que ele falava, enfim. Enfim, a vida online, ela tem isso. Eu peguei muitas histórias, inclusive de casais homossexuais, de gente jovem, de gente mais velha. Tudo tem naquele caldeirão ali. Eu deixei muita história de fora, porque, segundo um amigo meu, tem que ter o livro 2. Agora, legal, vocês vão ver, assim, eu vou mandar um para vocês. E vou deixar um aqui para vocês depois sortearem, tá? Aí a gente... Ai, que maravilha! Maravilhoso! Claro, maravilhoso mesmo. Eu quero o nosso. Gente, é um BBB escrito. É isso. É isso aí. Não, mas você sabe já achei aqui o livro. Achou? Eu tenho um amigo que escreveu aí um depoimento, tem vários amigos que escreveram, você vai conhecer um monte deles, Xanda, que você é de cinema também. E aí, quem fez o prefácio foi o Rodrigo Fonseca, crítico de cinema e roteirista. Maravilha. E aí, um dos amigos disse assim, esse livro da Bia tinha que estar em prateleira de terror. Eu morri de rir quando eu li a primeira vez. Por que, Rafa? Rafael Vidal, porque a gente lê, a gente vê que a gente podia estar em todas as histórias. Tipo o cara que pega o celular da mulher sem querer, numa bobeira,
e ver uma foto da cunhada de calcinha, porque mandou para a irmã. Ai, gente. Mandou para a irmã. Acontece. Só que ele foi dormir com aquilo ladejando, não conseguia tirar aquilo da cabeça. Tem uma pegada Nelson Rodrigues, sim, mas assim, é leve, é legal. Olha ele aí. É esse mesmo. O mais legal, Bia, é que são histórias reais. E isso é impagável, sabe? Porque se a gente criar, não vai chegar aos pés da vida real. Porque a vida real ela é com um script que a gente não imaginaria. Não imaginaria. Nem novela mexicana chega aos pés do que é a vida real, sabe? É muito bom isso, muito bom. E me deu um conforto escrever esses contos. Mauro, obrigada, Mauro. Estou vendo Mauro aqui. Sim. Na verdade, o que me deu um conforto com esses contos é que, como eles são reais, não vai adiantar apontar o dedo para mim e dizer ai, que final machista, ai, que final não sei o quê. Porque tem um conto que a menina era acima do peso, que a gente fala mesmo, não tem problema nenhum, era gordinha, eu tô gordinha, tô tentando aqui perder uns quilinhos, e não tem problema. Só que ela se apaixonou por não posso falar, mas um cara muito, né, sem noção, daqueles de academia. E aí ele não queria, não que eu esteja, eu tô aqui rotulando todo mundo, né? Mas eu quis dizer que um cara bobão. É porque eu não estou podendo usar as palavras certas aqui. E aí ele ficou encantado com ela, falando com ela. Quando marcou de encontrar, ela é gordinha, tipo, ela é sobrepeso, né? Ai, gente. E aí ela sentiu que ele ficou meio assim, essa história é real, só que ele já estava encantado com ela. Então ele não conseguia, né, desgarrar dela. E ela tocou a vida dela, decidiu quando viu que ele era assim, chegou a ficar com ele, encantou ele mais ainda. E ela decidiu fazer um mestrado fora, né, do país. E, assim, ela acaba ficando com ele, porque ele viaja, vai encontrar com ela e tal. E eu tenho uma amiga que fala assim, esse final é machista, ela não tinha nunca que ter ficado com ele. Eu falei, cara, é vida real. Na verdade, é exatamente o que aconteceu. A gente pode julgar a pessoa, dizer, pô, ela não devia ter ficado com esse cara. Mas que isso aconteceu. Então, deixa ela. Não tem como mudar o final. Não tem como mudar o final, porque é o que foi. Não tem, olha, gente, eu acho que eu não ficaria também com um cara desse, que me rejeitou a princípio, porque eu sou muito orgulhosa. Assim, eu acalento meu orgulho dessa maneira, né? Sim. Mas assim, é uma história, e eu tô Bia, que eu vi. E a gente tá me falando de um lugar neutro, né? Porque a gente não tá na história, a gente não tem nenhum envolvimento. E o cara mas pode quando você tá lá, quando você tá lá, o final vai saber, porque o racional é de um lugar muito diferente do emocional, assim, eles não caminham exatamente na mesma direção. Às vezes você fala, realmente esse cara foi escroto, nada a ver, me rejeitou, só que, putz, você falou escroto, pode falar, pode falar, você pode usar as palavras certas aqui. Eu ia dizer que o cara é um babaca. Você tem que dar o adjetivo certo, né? Entendeu? Mas assim, a vida é isso. E as mulheres, em geral, ficam caídas, às vezes, por caras assim, né? Não são todas, mas muitas ficam. Então, o livro é isso. O livro tem um monte de história que eu vi. Gente, pode acreditar que todas existem. E o outro pedaço são realmente artigos e crônicas que eu fiz ao longo do tempo e que, curiosamente, hoje está tudo tão acelerado em termos de tecnologia e de sociedade, que vai ficar datado, né? Então, eu vou o tempo todo, eu estou atualizando, eu estou montando um blog, uma coisa, um canal para o livro no Substack, onde eu vou colocar artigos mais recentes para quem tem o livro também acompanhar o que está chegando, porque eu falo de IA no livro, mas o que eu falo de IA tá assim, né? Então, mas você não pensa em fazer uma continuação, volume 2? Todo mundo me cobra isso. Vai ter o volume 2, né? Eu estou coletando as histórias. Eu tenho um grande amigo do livro que ele fala assim, essa história é boa pro teu livro, anota aí. Aí ele me manda umas histórias. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você vai fazer o volume 2 e aí já vai ter que engatar num 3 também, porque é material que não para mesmo, não tem fim. Né? Não tem fim. Isso aí já passou, não passou, gente. Eu tenho, inclusive, no final do livro, eu digo assim, agora eu vou contar histórias da narradora que vos fala. E aí eu coloquei em primeira pessoa e assumi que eram histórias minhas, claro que não dei detalhes, mas 3 histórias no mundo digital. De pessoas assim, por exemplo, um menino, essa história é muito legal para contar aqui.
um rapaz jovem, de Goiás, filho de, enfim, uma família cheia de posses, fazendeiros do agronegócio e tal. E ele começou a me seguir porque teve uma época que eu estava muito ativa no jornalismo, né? Então muita gente me conhecia, eu estava em várias plataformas grandes, R7, não sei o quê. E aí ele começou a me seguir. No Facebook não tinha nem Instagram ainda. E ele começou a prestar muita atenção no que eu falava, como uma pessoa progressista que sou, como uma pessoa humanista, uma pessoa que acreditava, né, acredita em maior igualdade social, justiça social, blá, blá. Ele foi estudar medicina fora, a família mandou, e quando ele voltou, ele foi fazer um trabalho social como médico. E aí eu fui elogiar, eu disse assim, meus parabéns, que orgulho de ver você. Ele botou assim, tudo graças a você. Porque você me formou, eu passei a olhar o mundo de outro jeito, de te acompanhar na internet. Até hoje eu não conheço ele pessoalmente. Outro dia ele até falou de... Mas você tem em São Paulo? Menina, marca logo esse negócio. Pois mas é muito legal, porque são tipo uns 10 anos. Ele hoje é um rapaz de, sei lá, quase 40. Você vê quanto tempo ele me acompanha, o quanto eu influenciei uma pessoa, sabe? Sim. Porque, tipo, a vida dele mudou, ele fala. Mudou, ele tem um orgulho de mim, assim, do que eu fiz por ele, sabe? E outras histórias, assim, histórias de pessoas que também me conheceram na internet e que a coisa se desenrolou. Então, assim, hoje eu faço um mestrado nessa área, estou terminando já, e hoje, gente, só para vocês saberem aqui um termo muito legal, é que hoje já as linhas mais modernas assim já não diferenciam o que é online do que é presencial. Nós três estamos aqui presencialmente. Sim. A gente tá, entendeu? A gente só não se toca. Então se fala muito no ecossistema, no ambiente on-life. 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 É mais do que online. Assim, é on-life. Eu posso estar com a Sara em São Paulo, a gente sentar e tomar um café, eu posso estar com a Sara aqui, eu posso estar com a Sara no WhatsApp. É um life, é tudo junto e misturado, entendeu? Exatamente. Não dá para dizer que, não, eu não conheço fulano. Gente, tem pessoas que eu conheço muito. Aqui, muito. Quem está aqui, ó, a Valdir conhece as histórias do livro. Valdir é um jornalista querido, meu amigo que está aqui. Rodrigo, Mauro, essa galera eu não conheço pessoalmente, mas a gente está junto toda semana, porque eu sou mentora de eles estão. E aí eu vou dizer como vai diminuir, né? Vai Valdir diminuir falou aqui, inclusive, que as histórias são ótimas, entendeu? E quem está aqui também... Tem até umas picantes. Gene Geses também está aqui, ó. Salve, salve, companheiros e companheiras democratas. E um olá para Bia Wilcox. Game Geses, ele está toda sexta, ou seja, amanhã, né, vai estar no Notícias da Manhã com o Pedro Zambarda. Ele é uma figura massa, uma figura muito bacana. Quem assiste Notícias da Manhã sexta sempre sabe que ele está lá e já troca essa ideia com ele. Ele é muito gente boa. Obrigada por estar aqui, meu companheiro, com a gente. Seja bem-vindo no barzinho. Pegue sua cerveja também e se jogue. Meninas, eu tenho que sair aqui só um minutinho para ver um negócio aqui da janela, que eu acho que abriu um negocinho aqui, só que eu vou consertar e volto já. Mas continue, volto já. Tá Bia, eu queria te falar o seguinte. Aqui, que legal. Muito bom. Esse chat aqui é incrível. Isso que você falou, assim, não dá para diminuir as conexões que são online em detrimento das presenciais, né? Então, às vezes as presenciais nem estão tão perto assim, né? Às vezes eu moro tão perto do meu irmão, tão perto da minha família e não vejo, sabe? Assim, então, quem está mais presente às vezes está no meu WhatsApp. E isso gente, que você exemplo falou... é o Valdir, que está aqui. A gente é vizinho, praticamente. Valdir. A gente quase não consegue se ver. Mas está presente aqui, né? Está presente aqui, exatamente. Pois é. Então, assim, nesse novo mundo que está muito virtualizado, tem os seus problemas, né? E a gente reconhece vários deles, mas não dá para diminuir, porque também tem muita coisa rica, sabe? Isso que você falou de você ter influenciado a vida de uma pessoa, e ela foi te contar, senão você nem saberia. Eu sigo uma pessoa há alguns anos já, é uma pessoa que faz muita ressonância com as coisas que eu acredito, eu consumo bastante os conteúdos dela, tanto os gratuitos quanto os pagos também, então quando ela lança cursos eu compro, e ela já fez muita mudança na minha vida, ela nem sabe quem eu sou, não sabe. Talvez nunca saiba,
primeiro quem eu sou e segundo o impacto que ela tem na minha vida, assim, sabe? Mas é isso. Então, o que a gente joga aqui no mundo são sementes que florescem. A gente não tem... É igual livro. Não falava assim do livro também, né? Quando você escreve um livro, ele vai para onde você não imagina e faz o que você não imagina. Exato. Hoje, o conteúdo virtual, aqui, nessas lives que a gente faz, conteúdos no YouTube, conteúdos no Instagram, eles também chegam em lugares que a gente nem imagina. Tem impactos que a gente nem imagina. Mas tá agindo, tá vivo, né? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.